Glória a Jesus. Queridos, eu quero falar com vocês essa noite algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e confirmação daquilo que Deus tem para nós essa noite. É algo que Deus começou a liberar sobre nós no último culto lá na nossa igreja, na quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos lá o culto fé. E o Senhor liberou algo muito forte ao meu coração. Essa quinta-feira agora nós recebemos uma mulher lá dos Estados Unidos, uma pastora Elci. Foi bênção demais, ela ministrou lá na nossa igreja. E ela foi muito usada pelo Senhor. E em um determinado momento, quando eu estava ali no banco, ali adorando ao Senhor, orando ao Senhor, eu tive uma visão muito forte. Eu tive uma visão que enquanto ela pregava, e no lugar do púlpito assim, quando ela pregava, eu via um caixão. E eu não entendia aquilo, e eu perguntava para o Senhor, o que significa esse caixão? É claro que é muito óbvio a gente falar, a gente ter uma visão sobre caixão, a gente sempre vai ligar com a morte, é claro, mas eu perguntei ao Senhor, o que significa esse caixão? E eu ali questionando, ali naquele conflito ali, quando eu tive aquela visão, e aí o Senhor disse para mim assim, existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Existem muitas pessoas que estão mortas mesmo espiritualmente e que essas pessoas precisam ser despertadas. E eu tomei aquele choque ali quando eu tive aquela visão e o Senhor ministrando ao meu coração. E aí o Senhor trouxe essa palavra de Ezequiel, capítulo 37, que eu vou ler com vocês, como acredito que todos vocês aqui conhecem sobre essa passagem do Vale de Ossos Secos. É muito conhecida, e o Senhor trouxe isso ao meu coração, em dias onde o Bruno bem disse aqui, aonde as pessoas hoje tiraram esses dias, esses 4 dias aí, para celebrar a carne, para se entregar à vontade da carne, para se entregar aos prazeres, entregar a sua vida, entregar mesmo, e as pessoas mergulham mesmo no adultério, na prostituição, as pessoas mergulham mesmo ali nos seus prazeres da carne, mas glória a Deus que você priorizou estar aqui nesse momento, nesse tempo, e a gente sente isso no mundo espiritual, mas queridos, nós tivemos uma experiência tão forte, daquilo que Deus liberou sobre nós nessa quinta-feira, e o Senhor trouxe isso ao meu coração, para trazer essa mensagem hoje aqui, na abertura dessa conferência, onde existem muitas pessoas que precisam ser despertadas, porque nós falamos muito sobre avivamento, nós queremos o avivamento, queremos a glória do Senhor, queremos provar do Senhor, queremos sentir a presença do Senhor, nós queremos ver milagres, nós anseiamos por isso, nós queremos ver Deus, nós queremos sentir Deus, buscamos experiências sobrenaturais com o Senhor, mas a verdade é, queridos, que nós precisamos ser despertados. E o Senhor nos chama mesmo a um despertamento nesses dias. O Senhor nos chama mesmo a um despertamento espiritual. O Senhor chama a igreja, a noiva dele, para um despertamento mesmo, a voltar à essência, a voltar ao primeiro amor, a voltar à oração, a voltar a um tempo de intimidade, de profundidade, a sair do raso espiritual. E o Senhor tem nos chamado mesmo para isso, para esse despertamento. Que despertamento é esse, pastor? Esse despertamento, queridos, é quando a igreja ela volta a depender do Espírito Santo. Esse despertamento é quando a igreja para de depender de homens, para de depender de estrutura, para de depender somente de eventos, de viver em eventos, em muitas programações, e começa a depender do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo volta mesmo a sacudir a igreja, porque como o pastor disse aqui sobre o avivamento de Gales, avivamento de tantos outros lugares, aonde começou, aonde? Na oração, na intimidade, no secreto, na busca intensa do Senhor. Irmãos, não adianta nós, como igreja, querer inventar moda, caçar outros meios de buscar ao Senhor. Não existe outros meios de buscar ao Senhor, a não ser em voltar à intimidade com Ele. Mas o Senhor tem nos chamado a esse despertamento, aonde
muitos estão dormindo espiritualmente. Muitas pessoas nesses últimos dias, irmãos, estão mesmo num sono espiritual. Não é num sono que você sente às vezes quando você está aí sentado, às vezes dá aquela cochilada, ou aquele sono quando você está lá no trabalho, bate aquele cansaço, bate aquele sono. Não, é um sono espiritual, onde as pessoas entram na igreja e saem da mesma forma, onde as pessoas vêm e ouvem a palavra, mas não as praticam a palavra, onde as pessoas vêm, elas até entendem, elas até têm roupa de crente, elas agem como crente, elas fazem tudo certinho, vem na igreja, celebra aqui, canta as músicas, sabe todas as letras das músicas, irmãos, mas perderam a sua essência, estão dormindo espiritualmente. E aqui eu quero falar com vocês, o Espírito Santo trouxe essa palavra, Ezequiel capítulo 37, eu quero ler aqui a partir do versículo 1, Ezequiel 37 a partir do versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Farei o meu espírito entrar em vocês. Farei o espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito, último versículo aqui. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa, queridos. Que palavra forte da parte do Espírito Santo para nós. Como eu disse para vocês,
quando eu tive essa visão e o Senhor disse para mim que existiam muitas pessoas que estavam mortas espiritualmente, e o Senhor me trouxe essa passagem de Ezequiel, capítulo 37, quando essa passagem ela vai falar sobre a nação de Israel, aquele povo ali, quando eles estavam exilados, quando eles estavam ali, quando eles estavam em outra nação, quando eles estavam ali presos naquele lugar. E a palavra diz que veio uma visão do Senhor para Ezequiel. Interessante que isso não foi algo real, não foi algo físico, foi algo na cabeça de Ezequiel. Foi algo que o Espírito de Deus trouxe, aquela visão a Ezequiel. Quando o Senhor trouxe essa visão para ele, desse povo, dessa visão desse vale, na verdade desse vale ali, quando Ezequiel estava ali naquele vale, que o Senhor, o próprio Espírito de Deus, levou Ezequiel, e a palavra vai dizer que o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, levou Ezequiel para aquele vale. E interessante que eu estava conversando com o pastor, e o pastor falando para mim ali sobre o vale que ele passou. E aí o Senhor confirmando algumas coisas ao meu coração, por quê? Porque nem todo vale que nós passamos, nem todo vale que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela passa, não é do diabo. Às vezes a gente fala assim, não, estou na prova, estou no vale, estou no vale de ossos secos, eu estou naquela prova. Mas interessante que aqui o próprio Senhor que levou Ezequiel para o meio daquele vale. E aí o Senhor me lembrou de algo também, quando o pastor estava conversando com ele, o Senhor me lembrou de algo, que há 2 anos atrás, quando a nossa igreja nascia, o Senhor me levou para o meio do vale também. E aí o Senhor trouxe essa passagem de novo ao meu coração. Há 2 anos atrás, a nossa igreja, Lagoinha Valadares, enquanto nascia, enquanto o Senhor me chamava para pastorear Lagoinha Valadares, a minha esposa estava morrendo. A minha esposa morrendo e a igreja nascendo. O Senhor me chama para pastorear uma igreja e a minha esposa morrendo. E eu falando, Senhor, como assim, meu Deus do céu? Misericórdia. Que vale é esse, Senhor? Mas em todo momento ali eu firmado na palavra do Senhor, por quê? Porque o Senhor me colocou no meio daquele vale ali, irmãos, para quê? Para despertar a nossa vida espiritual. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós queremos viver, nós vamos viver o avivamento, nós vamos provar muito mais do Senhor. Escute isso, irmãos, tudo aquilo que você provou até hoje em Deus, não é nada daquilo que o Senhor vai derramar nesses últimos dias. Não é nada, tudo que você provou até hoje, tudo que você conhece sobre Deus, o Espírito tem falado ao meu espírito fortemente. Não há nada a se comparar da glória que eu estou para derramar sobre a igreja. Ainda não é para se comparar daquilo que eu tenho para fazer. Não é para se comparar, irmãos, daquilo que Deus vai fazer. Vai chegar dias, e já tem começado esses dias, que nós vamos começar a cultuar o Senhor aqui, você não vai conseguir ficar de pé mais. Vai chegar dias, queridos, que nós vamos começar a cultuar o Senhor aqui, daqui a pouco já não vai ter mais liturgia, porque o Espírito vai tomar. Pastor, quinta-feira nós tivemos essa experiência. O culto acabou, acho que já era mais de 10 horas na nossa igreja. E o Senhor me deu aquela visão sobre o caixão. E aí, ali, a pregadora ali, ela pregou a palavra e foi bênção demais. E aí, depois a gente começou a orar e buscar ao Senhor. E o fogo desceu, a glória desceu. Irmãos, eu tive que falar para o povo. Falei, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. Porque eu não tenho como parar isso aqui. Não tem como parar esse culto aqui. A presença de Deus era tão forte ali que não tinha como parar. Então eu creio que nós já estamos vivendo esses dias, irmãos, aonde a glória de Deus, o Senhor vai nos pegar de tal forma. E não é só dentro da igreja, não. É dentro do ônibus. É no seu trabalho. O Espírito Santo vai te batizar lá no seu trabalho. O Espírito Santo vai te envolver de tal forma, querido. Mas para isso nós precisamos acordar espiritualmente. Fala para o seu irmão aí. Você precisa acordar. Diga assim, você quer o avivamento? Então acorde. Olha o que Paulo vai dizer, queridos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Eu quero ler com você aqui. Romanos 13,
Versículo 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Façam isso, compreendam o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Que sono é esse que Paulo está dizendo aqui? Do sono espiritual. Queridos, nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Ezequiel estava vivendo um tempo ali de sequidão espiritual, de seca espiritual, onde aquele povo, eles acharam que já não tinha mais jeito, eles acharam que eles não tinham mais esperança, eles já estavam mortos, e a palavra vai dizer que os ossos já estavam secos e muito secos, ou seja, eles já estavam totalmente sem esperança, eles estavam ali mortos espiritualmente. Queridos, e muitas das vezes eu vejo pessoas entrarem na igreja e sair da mesma forma. Muitas das vezes eu vejo as pessoas entrarem na igreja e sair, e como se nada tivesse acontecido, como se a presença de Deus não estivesse naquele lugar. E o Senhor, fazendo um paralelo com essa mensagem, o Senhor me lembrou da igreja de Laodiceia, quando a igreja, ela estava... Ela achava que tinha tudo, é uma igreja que tinha toda a estrutura, era uma igreja que tinha riquezas, era uma igreja que tinha bênçãos ali, tinha toda a estrutura de beleza, de estética, mas o Senhor disse para aquela igreja: vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobre, cego e nu, vocês são miseráveis, vocês precisam de se despertar. Vocês estão mornos espiritualmente. A Bíblia fala que o morno Deus vomita. Vocês estão mornos espiritualmente. O que é o morno? O morno nada mais é aquela pessoa, alguém que um dia queimou por Jesus, mas ela esfriou, ela ficou morna. Ela diminuiu sua temperatura. Irmãos, nós não podemos diminuir a nossa temperatura, nós temos que aumentar a nossa temperatura em Deus. Nós não podemos entrar num culto profético como esse e sair da mesma forma. Nós não podemos entrar num lugar como esse, um ambiente profético como esse, irmãos, e sair da mesma forma. Sabe por quê? Deus está aqui. Ah, pastor, mas Deus está em todo lugar. Não, mas aqui tem algo diferente. Ah, pastor, mas Deus está comigo lá no carro, Deus está comigo lá no ônibus, Deus está comigo na minha casa. Sim, Deus está com você em todo lugar, mas aqui a palavra diz que é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. Então tem coisa que você só vai receber aqui, meu irmão. Tem unção, tem graça, tem poder que você só vai receber aqui, nesse tempo aqui, de comunhão com os irmãos. E aqui, voltando ao contexto da mensagem, Ezequiel estava no meio daquele vale ali. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto de Ezequiel, a palavra vai dizer que ele estava, e o Senhor fez ele rodar ali, ao redor daquele vale, olhando toda aquela sequidão, aqueles ossos secos, aquelas pessoas que um dia foram fortes, mas estava tudo morto, era só morte. Eu não sei você, mas quando eu olho para o contexto hoje do mundo, a gente desanima. Quando a gente olha para o contexto da política, a gente desanima, a gente vê muita morte. Quando a gente olha para o contexto de até mesmo contexto religioso, a gente vê o quê? Muitos ambientes mornos, mortos. A gente desanima quando a gente olha com os nossos olhos físicos. Assim foi Ezequiel. Ezequiel estava ali diante daquele vale, Ezequiel olhando toda aquela sequidão, tudo aquilo, mas o Senhor disse para ele, Ezequiel capítulo 37, vamos ler aqui no versículo 2, Ezequiel 37, no versículo 2, diz assim: ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Irmãos, Ezequiel estava vendo
a morte diante dele, o estrago diante dele. A questão é, nós estamos vendo aí, o cenário ao nosso redor é desanimador. A questão não é o que eu estou vendo, a questão é o que nós vamos fazer mediante aquilo que nós estamos vendo. A questão é, nós queremos viver avivamento, mas nós não podemos caminhar por aquilo que nós estamos vendo. O Senhor disse para Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Versículo 4, então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos, e o Senhor nos chama urgentemente a começar a profetizar. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para profetizar. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua casa, para profetizar sobre o teu ministério. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo me dizia, é para profetizar, liberar vida, liberar palavras. Pastor, o que eu vou profetizar? Você vai profetizar a palavra do Senhor. Você vai profetizar a vida do Senhor. Você vai profetizar aquilo que o Senhor diz ao teu respeito. Olha o que Ezequiel vai dizer, Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o soberano, olha o que o Senhor vai dizer. Assim diz o soberano, ó Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Olha o versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Enquanto eu profetizei, conforme a ordem recebida. O que o Senhor disse para Ezequiel? Ezequiel, você vai profetizar. Você vai profetizar o que? A minha palavra. Você vai profetizar aquilo que eu estou liberando sobre você. Você vai profetizar vida. Vida sobre todo o vale de ossos secos. Você não vai profetizar aquilo que você quer, não. Você vai profetizar aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus liberou ao seu respeito. Irmãos, eu não sei você, mas se você está vivendo um tempo de sequidão, assim como eu já vivi, assim como eu estava no meio de um vale, e eu comecei a profetizar, o Senhor nos chama nessa noite a profetizar no meio do vale. Pastor, mas o cenário todo é negativo. Pastor, mas o cenário todo está difícil, está impossível. Pastor, eu estou numa peleja, numa dificuldade financeira. Pastor, estou com problema no meu casamento, no meio da minha família. Pastor, eu estou com problema para todo lado. O Senhor manda você profetizar. Você quer ver avivamento? Você quer sentir? Você quer ver Deus, irmãos? Começa a liberar vida. Não libere aquilo que você está vendo, libere aquilo que você crê. A palavra, aquilo que Deus liberou na palavra dele. Aquilo que o Senhor liberou na palavra dele. Versículo 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porei espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Entenda isso, queridos. O Senhor nos chama a profetizar, e a profetizar a palavra dele. Esses ossos aqui simbolizavam a nação de Israel, quando o Senhor bem diz ali, mas o profeta ele não estava ali olhando aquilo somente que ele estava vendo ali, morte, desespero. Ele começou a profetizar e liberar a vida de Deus sobre aquele lugar. E pastor, quando eu estava ali orando ao Senhor, o Senhor disse fortemente ao meu espírito, o Senhor disse, vocês precisam profetizar sobre essa cidade. Quando o pastor falou aqui sobre a conexão, e o ano passado, eu não sei se o pastor vai lembrar,
o Senhor me disse muito forte que nós teríamos uma aliança e que essa aliança ia alcançar mesmo essa cidade. Era algo para essa cidade. Aquilo que o Senhor tem para essa igreja não é algo para esse bairro. Aquilo que o Senhor tem para vocês aqui na conexão não é para ficar aqui nessas 4 paredes, não. É algo muito maior do que vocês imaginam. Deus já tem um lugar maior para vocês. Deus já tem um espaço maior para vocês. Deus já tem um lugar preparado para vocês. Não vai se limitar a esse espaço aqui, sabe por quê, pastor? Porque Deus manda dizer, não vai caber. Não vai caber. Não vai caber daquilo que o Senhor vai fazer dentro de pouco tempo. A glória do Senhor será tamanha dentro dessa casa aqui, que as pessoas serão atraídas para este lugar. As pessoas vão passar na rua e vão ser atraídas para esse lugar, sabe por quê? Tamanha será o peso da glória do Senhor neste lugar. E não vai caber porque a presença de Deus é real neste lugar. A presença de Deus está com vocês, pastor. O Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês. E quando o pastor me dizia ali, o Senhor só confirmava o meu coração. Esse vale que vocês passaram não é para matar vocês, esse vale é para esticar vocês. É para um crescimento. É para levar vocês um nível de dependência. É para levar vocês um nível de intimidade. É para levar a vocês a um nível mais profundo. Sabe por quê, pastor? Porque a gente é acostumado a estar no controle. Mas aí quando o Senhor sacode a nossa vida, nos coloca no meio de um vale, aonde a gente não pode fazer nada, onde a gente fica vulnerável, aonde não tem ninguém para nos ajudar, aonde não tem a quem recorrer, aonde os nossos recursos não nos ajudam, aonde nós não podemos fazer nada, não tem amigos, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém para nos socorrer, a não ser ao Senhor Jesus. É nesse lugar que o Senhor, Ele quer nos levar, é nesse lugar que o Senhor nos leva, sabe para quê? Para um nível de dependência dEle. Há um nível de dependência, é isso que o Senhor estava confirmando ao meu coração ali, pastor. Há momentos que Deus nos leva, pastor, há momentos que Deus não nos leva ao monte. Tem momentos que Deus nos leva, é no vale. Se tem uma coisa que eu aprendi é não reclamar de nada que acontece na minha vida, de ruim. Eu bati meu carro, essa semana eu me acidentei. Nós passamos a noite toda queimando por Jesus, um culto no sábado para domingo, já emendamos na vigília lá na Lagoinha, Belo Horizonte, e aí eu saí da vigília já chapado do Espírito Santo, e pela manhã o cansaço bateu, e eu bati meu carro, com a minha família toda dentro, meu carro destruiu a frente. Tem coisas que a gente não entende, mas naquele momento ali eu falei, glória a Deus, no meu espírito, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor preservou minha vida, glória a Deus, porque o Senhor preservou minha casa, glória a Deus, porque eu estou vivo, glória a Deus, porque eu estou passando por esse vale, mas o Senhor está comigo, glória a Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa. E, queridos, é muito fácil eu adorar o Senhor quando tudo está bem. Agora eu quero ver se adorar o Senhor mesmo é quando você está no vale. É quando tudo vai ao contrário, quando tudo aos seus olhos, quando você olha, você só vê morte. Assim como Ezequiel, você olha o cenário todo ao contrário. Mas é nesse momento e é nessa hora que o Senhor nos chama a um nível de dependência, a um nível de confiança nele, e o Senhor nos chama a profetizar, a liberar vida. Pastor Márcio, pastora Joyce, a vida de Deus está dentro de vocês. Meu Deus, o poder de Deus está dentro de vocês, e o Senhor manda vocês liberar essa vida, o Senhor manda vocês liberar isso mesmo, liberar a vida dele que está dentro de vocês. Pessoas que estão mortas ressuscitarão através da vida de Deus dentro de vocês.
O Senhor está com vocês. O Senhor derrama autoridade sobre vocês. Há uma autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Há um nível mais elevado que o Senhor tem levado vocês. Há um nível de unção, de glória, há um peso de glória sobre a vida de vocês. E o Senhor manda liberar, libera dessa vida, libera desse poder, libera dessa unção que está sobre vocês. O Senhor, no culto de quinta-feira, o Senhor liberou algo muito forte ao nosso coração. E ali naquele momento que nós estávamos ali orando, eu via o Senhor colocando fogo nas nossas mãos. E o Senhor colocando fogo na mão das pessoas. Eu vi o Senhor colocando fogo assim nas mãos, eu via as mãos pegando fogo, e eu falava, meu Deus, que fogo é esse, Jesus? Tem misericórdia. E o Senhor falando comigo, eu estou derramando autoridade sobre a igreja. Eu estou derramando autoridade sobre a igreja. Eu estou derramando essa mesma unção aqui da vida de Ezequiel, aonde a igreja, é para a igreja começar a profetizar. É para a igreja começar a profetizar. É para a igreja começar a profetizar, porque nesses últimos dias, irmãos, está se cumprindo a profecia lá de Joel. Essa profecia está sobre nós. Essa profecia se cumpriu lá em Atos, mas eu creio, e o Senhor tem me dito isso, que dos últimos dias será uma porção derramada como nunca antes. Eu quero provar disso, irmão, não sei você, mas eu quero provar daquilo que o Senhor tem para nós. Pastor, vai ter dias, pastor, que você vai orar aqui, pessoas vão ser curadas, pastor. Cadeirantes vão se levantar. Os enfermos serão curados. Prepara, noiva minha, prepara o teu coração, porque aquilo que eu tenho para derramar é algo muito grande. Guarde o coração, noiva minha. Guarde o coração, noiva minha, porque aquilo que eu tenho para fazer é algo que os olhos ainda não viu. Mas vocês precisam voltar a um despertar de cantará bandaraias. Vocês precisam voltar a um despertar. Vocês precisam voltar ao secreto, a um quebrantamento, a um arrependimento. De bandarabassore que taraia, xerebandarabassore que tará, de cantará bandarabassore. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Jesus. John Wesley disse assim: dai-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado, e que amem a Deus de todo o coração, e eu abalarei o mundo. Evan Roberts disse assim: nenhuma igreja pode ter avivamento enquanto estiver satisfeita com a situação atual. Nenhuma igreja pode ter avivamento enquanto estiver satisfeita com a situação atual. Eu não sei você, mas eu não estou nem um pouco satisfeito com o momento que eu estou vivendo. Eu não sei você, mas eu não estou nem um pouco satisfeito. Eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi até aqui, mas eu quero vir provar
de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero provar da glória do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor nos chama nesse dia, assim como Ezequiel, para profetizar. O Senhor nos chama mesmo a liberar, irmãos, a liberar a vida, a glória dEle. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim, deixa eu ler aqui com você. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Há poder nas suas palavras, há poder sobre a sua boca, há poder sobre a sua língua, há poder quando você libera, irmãos, há poder dentro de você. O Senhor me disse isso claramente, vocês não têm noção daquilo que eu tenho liberado sobre vocês não têm noção da autoridade que vocês têm. Nós como igreja precisamos liberar o que, pastor? Liberar a vida de Deus. O Senhor tem derramado autoridade sobre a noiva, irmãos. A autoridade está sobre nós e nós precisamos liberar, assim como Ezequiel liberou, liberar a vida, profetizar o poder de Deus, profetizar a glória de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde você pisar a planta dos pés. Sabe por quê? O diabo não respeita o seu estilo de roupa, o diabo não respeita uma estrutura de igreja, o diabo respeita um crente cheio do Espírito Santo. O diabo estremece quando chega alguém e ele fala assim, aquele ali vai me dar trabalho, aquele ali vai me incomodar. Irmãos, eu estou fluindo aqui, eu não sei se você está recebendo aí aquilo que Deus está liberando aqui. O Senhor está mandando eu liberar aqui e fluir mesmo. Há uma autoridade do céu sendo derramada aqui neste lugar. Há uma autoridade do Espírito sendo derramada aqui, irmãos. Nós estamos num ambiente de avivamento, nós estamos num ambiente profético, mas para isso nós precisamos nos despertar. Ezequiel 37, versículo 8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Irmãos, avivamento não vem pela sua palavra, avivamento vem pelo sopro do Espírito. É pelo Espírito, é pelo poder de Deus que está em você. Avivamento, a vida de Deus, ela não vem sobre o seu barulho, sobre a sua música. Não, avivamento ela vem sobre o Espírito, sobre o poder de Deus. Ezequiel, ele profetizou o quê? Aquilo que estava dentro dele. O Espírito estava dentro dele. Avivamento é produzido pelo Espírito. O ponto central aqui é, irmãos, a palavra ela prepara, mas o Espírito é quem vivifica. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que libera a vida. Quando o Espírito sopra, irmãos, tudo aquilo que está morto vem para a vida. Lembra de Jesus, aonde ele passava ali? Jesus passando, Jesus estava ali andando, e a palavra fala sobre o filho da viúva de Naim. Jesus, diante daquele cenário, Jesus toca naquele homem ali e chama ele. Lembra de Jesus com Lázaro? Lázaro, vem para fora. Interessante, quando Jesus chama Lázaro para fora, Jesus teve que chamar ele pelo nome, porque se Jesus falasse assim, vem para fora, todos que estavam ali viriam para fora.
Por quê? Por causa do poder do Espírito. Por causa do poder do Espírito. Por causa da presença do Senhor. Irmãos, quem carrega a presença do Senhor, quem tem a presença do Senhor, o inferno estremece. Xerebandarabassore bederequei tarabandarabassore. Xerebandarabassore que tarabandara. Ezequiel 37, versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Era um exército enorme. Entenda isso aqui. O propósito do avivamento, queridos, é levantar não só você, mas é levantar a sua casa, é levantar a sua família, é levantar essa igreja. O propósito do avivamento não é você rodar, pular, sapatear. Isso aqui é bênção, é maravilhoso. É só um resquício daquilo que nós podemos provar de Deus. Mas o propósito maior do avivamento é levantar um povo apaixonado. É levantar um exército apaixonado. É levantar um povo assim apaixonado por Jesus. É um povo apaixonado aonde não tem pressa mais de ir embora, irmãos. Pastor, vai chegar dias, pastor, escreve isso que eu estou falando com vocês. Essa casa aqui não vai ter hora para acabar culto. Você vai falar assim, esse pastor Márcio está ficando doido. Não, é o Espírito Santo. E não é nada forçado não, tá? Você vai ser tão atraído, a glória de Deus vai te atrair tanto que você não vai conseguir ir embora. Irmãos, eu vivi essa experiência há uns dias atrás. Eu estava na Lagoinha de Belo Horizonte. O culto acabou, era um domingo de manhã. O culto acabou meio-dia. As pessoas foram indo embora. A presença de Deus era tão forte naquele lugar, que eu fiquei lá, meus filhos estão aqui, Vitinho e Bianin. Ficou eu, meus filhos, a minha esposa e umas 5, 6 intercessoras. E o fogo desceu naquele lugar. Sabe que hora que eu fui conseguir sair da igreja? 3 horas da tarde. O culto acabou meio-dia. Eu fui sair da igreja quase 3 horas da tarde. Sabe por quê? A presença de Deus era muito forte. A presença de Deus me atraía. Irmãos, vai chegar dias que você não vai conseguir ir embora dessa casa. Porque a presença de Deus aqui vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que você não vai querer nem ir embora. Você não vai dar fome, você não vai dar sono. A presença de Deus vai ser tão forte. Irmãos, o Senhor está nos chamando a isso, ao nível mais profundo de intimidade. O Senhor está nos chamando a essa fome e sede da presença dEle. O Senhor está nos chamando a isso, igreja, a sair dessa mornidão, desse estado de morte espiritual que essa nação estava vivendo. E o Senhor está nos chamando mesmo a vida dEle, a glória dEle, a presença dEle. Olha o que o Senhor vai dizer. Versículo 12, Ezequiel 37, 12. Já estou quase finalizando. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, ó Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Feche os seus olhos.